Diz assim o texto sagrado: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Lindo texto, não é? Existem textos, eu falei sobre isso aqui na sexta-feira, existem textos da palavra do Senhor que a gente, se pudesse não comentar para não estragar, né, gente, seria bom, né? Porque um texto desse, escrito dessa forma por Mateus, né, com uma linguagem tão fácil, tão clara da gente perceber, né? E ficar no nosso imaginário essa cena, né? Jesus andando por sobre o mar, e os discípulos olhando, assustados, né, atônitos, pensando: meu Deus, o que será que é aquilo? E eles com medo, e Jesus diz: calma, sou eu, não temais, né? Então feche seus olhos, imagine essa cena e vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos falar com o Senhor nesta noite, dizer ao Senhor que nós somos muito gratos a Ti, a nossa gratidão ao Senhor, por esta palavra revelada tão linda, Senhor, para os nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deixou essa palavra, que nos toca, Senhor, que nos anima, que nos fortalece, que nos traz vida, Senhor, que nos traz paz, e que fala tão profundamente conosco. Mais uma vez eu quero te pedir por bondade, Senhor, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Fala com a tua igreja, Senhor, aqui está a tua igreja, fale conosco, Senhor, é assim que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Querido, sem dúvida alguma, esse é um dos textos mais, assim, tocantes, não é? Mais marcantes, mais impressionantes da palavra do Senhor, né? A narrativa de quando Jesus, né, anda sobre as águas, por si só é algo assim muito, né, que a gente fica pensando. Mas para além disso daí também Pedro, né, resolveu andar, né? Pedro teve coragem, decidiu sair do barco. Então a notícia de que um homem, né, porque Jesus era homem, mas ele também era Deus, né? Ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Mas Pedro não, Pedro era o nosso Pedro, né, o Pedrão que nós conhecemos aí, né, um cara todo afoito, um cara todo, né, sanguíneo, né, e enfim, limitado como nós mesmos somos, e de repente ele, né, diz: Senhor, se és tu, me mande ir também sobre as águas. E Jesus diz: vem. E até aí tudo bem, mas ele ter coragem para sair do barco, aí já é outra história, né? Jesus diz: vem. Ele diz: beleza, obrigado, mas eu espero o Senhor aqui, né? Ele disse: não, então eu vou. E foi mesmo. Então é impressionante esse texto, é impressionante essa passagem, porque nos fala de algo que é impensável, né, na nossa natureza humana, de coisa sobrenatural, de como o patamar da fé, da nossa fé, pode mudar a partir do momento que a gente decide botar o pé fora do barco, não é? De como que a nossa fé pode subir de nível a partir do momento que a gente decide confiar na palavra de Jesus e dar esse passo de fé. Porque muitas coisas não acontecem, porque nós ficamos dentro do barco com medo de dar esse passo de fé, porque a gente acha que não vai dar certo, que não tem como dar certo, é impossível dar certo. Mas quando a gente decide exercitar a nossa fé e dar esse
passo para fora do barco, coisas extraordinárias acontecem. Então esse texto faz essa narrativa, né? O contexto disso, irmãos, é Jesus na Galileia. A Bíblia diz que Jesus estava nessa região da Galileia, ele tinha voltado recente da sua cidade, né? Da cidade de Jesus, nós sabemos é Nazaré. Então Jesus passou ali por aquela cidade, ele foi na sinagoga, leu o texto sagrado, né, encontrou com algumas pessoas que ele conhecia lá, certamente, desde a sua infância, da sua adolescência, revisitou a sua cidadezinha, a cidade de Nazaré, falou das Escrituras, e lá não fez nenhum milagre. Nós sabemos pela Bíblia que lá ele não fez milagres, mas ali, a partir dali, ele começa o seu ministério, né, a exercer, né, uma influência e uma ascendência muito grande, porque quando Jesus sai de Nazaré, ele vai ali para aquela região de Cafarnaum, para a região do Mar da Galileia, e ele já começa a fazer alguns milagres, a tocar algumas vidas, e um pouquinho antes deste evento acontecer, a Bíblia nos traz aqui o relato e a notícia de que Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É aqui no mesmo livro, né, no capítulo 14 aqui do Evangelho de Mateus, no verso 13, Jesus anda sobre o mar no 22, né, e no 22 começa a passagem, mas no 13 ele estava ali multiplicando os pães e peixes, o grande milagre que Jesus fez, né, impensável também, porque milagre é isso, é a ação sobrenatural de Deus no curso natural da nossa vida. O curso natural tinha ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o que se estima uma multidão talvez de 15.000 pessoas, com fome, querendo e precisando serem alimentadas, e apenas 5 pães e 2 peixinhos são entregues para Jesus, e o curso natural é o que fazer para alimentar esse povo. Aí Jesus ora e faz a transformação, né, ou a multiplicação de 5 pães e 2 peixes em milhares de pedaços de pães e peixes suficientes para alimentar todos aqueles homens e mulheres, e ainda sobrar, diz a Bíblia, 12 cestos cheios. Então, essa é a realidade do milagre, uma intervenção sobrenatural em algo que era impossível acontecer, não fosse a ação sobrenatural de Deus. E Jesus faz isso, ele realiza durante ali aquele momento e diante da vista de todos. E diz a Bíblia que ele, cansado, os discípulos iam atravessar por o lado de lá daquele barco, e ele, cansado, diz para os discípulos: vão na frente, porque, queridos, Jesus se cansava também. Jesus se cansava, né? Ele sentiu o que nós sentimos, cansaço, ele sentia dor, Jesus se entristecia, ele se alegrava, ele sentiu o que nós sentimos, porque ele tinha a nossa natureza humana dele, ou nele. E aí Jesus, cansado, diz a Bíblia que ele disse para os discípulos: vão na frente, eu vou me retirar para orar um pouquinho, eu quero ficar um momento sozinho, um pouco em silêncio, eu quero estar sós com meu Pai, né, sós com Deus. E os discípulos foram, e o texto começa narrando para nós, verso 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e passassem adiante, para o outro lado. Essa era a missão deles. Esse era o propósito deles, passar para o outro lado, chegarem do lado de lá. Mas a Bíblia vai dizer para nós que eles vão, realmente eles vão, talvez não querendo muito ir, né? Mas é importante que a gente aprenda aqui, cada momento com Jesus era uma lição de vida. 1 minuto com Jesus representava uma lição para a vida toda, talvez. Uma palavra que Jesus trocasse com alguém, a pessoa carregava com ele aquele aprendizado que certamente levaria para a vida. Então, o que Jesus estava fazendo ali naquele momento era propor para eles mais um aprendizado. Jesus estava o tempo todo olhando neles e focando neles, no crescimento deles. E a proposta de Jesus para que eles fossem sozinhos, claro, ele estava realmente cansado, porque Jesus não mente, né? Então, se ele diz: eu quero ficar sozinho, eu quero ter um momento a sós, é porque ele queria. Mas Jesus estava querendo, para aqueles discípulos, passar para eles mais um aprendizado, mais uma lição de vida, que pudesse possibilitar a eles um crescimento de fé, e uma oportunidade deles se superar, e mais importante, crescer no patamar de uma vida espiritual, que é o que nós precisamos, queridos. A nossa vida espiritual, ela não pode ser estagnada, a nossa vida espiritual não pode ser flat. Nós estamos aqui para avançar, para crescer, para subirmos o nosso nível de fé.
a gente está aqui nessa vida e nesse relacionamento com Deus, falei hoje pela manhã, não é? Essa vida que nós temos com Deus, esse tempo que nós temos com Deus, aspectos de uma vida com Deus, é um eterno aprendizado para nós que aqui estamos, e tudo aquilo que Deus faz, ou permite que aconteça, que bom que você está aqui, Lola, estou vendo você aqui agora, tudo aquilo que Deus faz e permite que aconteça na nossa vida, tem um propósito. E o propósito a gente não entende, a gente não compreende, e a gente acha que aquilo vai, meu Deus, vai trazer tantas coisas ruins, e não necessariamente. Deus permite algumas coisas ruins, mas o propósito de Deus é nos ensinar, é que a gente cresça, a gente eleve o nosso patamar, e foi isso que Jesus estava propondo para eles. Eles estavam com Jesus o tempo todo, eles estavam convivendo com Jesus o tempo todo, eles estavam acordando, dormindo e andando com Jesus, e de repente Jesus oferece para eles a possibilidade deles crescerem na fé. Era um momento agora onde eles deveriam fazer a travessia sem Jesus, sem a presença física do Mestre. É muito melhor e é muito mais fácil quando nós temos a certeza de que Jesus está conosco, sentadinho do nosso lado. É tão bom quando a gente acorda pela manhã, e tem manhãs que comigo acontece isso, graças a Deus, na maioria das vezes acontece isso, e o contrário é uma quantidade de vezes menor, mas eu acho que com você também, a gente acorda consciente, ciente e acreditando que Deus está conosco, não é assim, Luiz? Tem manhã, parece que está mais forte isso, a nossa fé, ela é tão real, e Jesus é tão real na nossa vida, e desde o momento que a gente acorda, a gente começa a sentir a presença dele, a gente está mais sensível, alguma coisa que alguém fala, aquilo soa diferente, e eu sou muito fácil assim, de me emocionar, vocês já sabem disso, e uma palavra me emociona, e o olho enche d'água, e a gente está mais, parece que, assim, no nível espiritual, vamos dizer assim, mais receptivo, né? O nosso coração está mais desejoso de Deus, e a nossa fé, ela realmente está movimentando algumas coisas dentro de nós. Agora, outras vezes também é verdade que a gente parece que não é nem crente, que a gente não sente Deus e que Deus está distante da gente. Esses dias a gente estava conversando sobre isso aqui, né? Então, aqui, queridos, para eles foi um teste, porque Jesus estava procurando para eles que eles fizessem aquela travessia. Eu não sei quantas vezes eles tinham feito a travessia, mas com Jesus no barco. E Jesus estava propondo agora que eles seguissem naquela travessia, naquele novo atravessar, né, do lado de lá, mas sem Jesus no barco, porque Jesus tinha uma lição para eles. E eu paro aqui um pouquinho com você. É muito fácil para nós ver Jesus realizando as coisas que ele realizou. É muito fácil para nós acreditarmos naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz na nossa vida, principalmente depois que já virou história, que já aconteceu. Não é? Eu creio em milagres, sim, porque Deus fez na minha vida, mas às vezes numa situação nova, num momento novo, a mesma pessoa que crê em milagre tem uma dificuldade de crer que Deus vai fazer de novo, porque a gente, sei lá, em algum momento parece que pensa que Deus só fez uma vez e Deus não vai fazer de novo, mas Deus faz tantas e quantas vezes Ele quiser fazer, e nós precisarmos que Ele faça, queridos, porque Ele é Deus. Então sim, quando nós olhamos para aqueles homens, nós olhamos para aqueles discípulos, nós percebemos que a proposta de que eles fossem sozinhos foi intencional, foi proposital. Por quê, gente? Porque Deus não perde o controle. Quando acontecem algumas coisas comigo, ou acontecem algumas coisas com você, nós perdemos o controle. Mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, entenda, ei, Deus não perdeu o controle. Se está acontecendo é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque Deus, em algum momento, vai agir de uma forma que só Ele pode, e só Ele sabe agir. Mas enquanto isso não acontece, tem uma lição a aprender, tem algo que Deus quer nos ensinar, tem um patamar que nós vamos subir, tem um nível espiritual que nós vamos crescer, para que a nossa fé também possa crescer, evoluir, diante daquele que nós confessamos ter fé, e professamos a nossa fé. Então aqueles discípulos, diz a Bíblia, que eles vão sozinhos, e eu fiquei pensando nessa expressão, eles foram sem Jesus, né? E quantas vezes nós temos a sensação de que nós estamos também sozinhos? Quantas vezes nós temos a sensação de que nós estamos enfrentando essa parada que está tensa, que está complicada, sozinhos, e a gente está nadando contra uma maré.
E a gente está nadando contra uma correnteza. Eu não lembro quem que eu falei essa semana, né? Que eu disse, a melhor forma da gente enfrentar uma correnteza é boiando, é se render. Porque se você der uma braçada para frente, ela te joga 5 para trás. E você vai cair na exaustão, no sofrimento e provavelmente vai afogar, porque as nossas forças não resistem ao nadar contra uma correnteza muito forte. Então, boie e deixa as águas te levar. Com Deus é mais ou menos assim. Por que nós vamos lá nadar contra uma correnteza que Deus permitiu que viesse sobre a nossa vida? Se é mais seguro a gente boiar e se render e dizer, Deus, onde o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Eu não sei aonde vai ser, mas eu sei que eu estou nas suas mãos. Então, é muito complicado, porque nós queremos sempre ter a certeza e a convicção de que Jesus está conosco no nosso barco, sentado do ladinho, e Ele está no leme, Ele como timoneiro, Ele como piloto desse barco. Tudo vai bem, porque a gente cantou isso desde pequenininho. Eu cantava quando eu era criança, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Quem nunca cantou isso? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Lembra disso? Eu sei que não, eu sei, mas eu lembro. Então, queridos, é isso. Às vezes nós temos a impressão de que nós estamos sozinhos, mas deixa eu te dizer, é só impressão sua. Não está sozinho. Parece que está. Porque a gente não encontra resposta, a gente não encontra saída, e a gente olha e não encontra apoio, e muitas vezes a gente não encontra chão para a gente pisar, e parece que nós estamos sozinhos. Mas o texto segue, queridos, o verso 23 e 24 diz assim, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte Jesus. O barco já estava longe da terra, e ele estava o barco sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, ao iniciar aquela travessia, eu estou lendo o texto, estava tudo bem. Quando os discípulos entraram naquele barco, com o propósito de chegar do lado de lá, sozinhos, estava tudo bem. O mar, que a gente chama de mar, né? Mas é um grande lago, né? O lago de Genezaré, né? Chamado Mar da Galileia, estava calmo. Até porque, se estivesse agitado, se movimentando muito, eles não iriam. Eles eram pescadores, eles eram experientes, vocês conhecem a história. Nós já falamos sobre esses homens aqui. Mas quando eles começam aquela travessia, o mar está calminho, era cair da tarde, gente, a noite estava caindo. Então imagina eles olhando assim, talvez a lua refletindo, né? Fazendo aquela imagem linda, né, de cartão postal no Mar da Galileia, a nuvem refletindo, as águas plácidas, né, o lago sereno, tranquilo. Jesus disse, vão na frente, eu vou depois. E eles foram. Mas a Bíblia vai trazer para nós a informação de que, no verso 24, o barco já estava longe da terra quando ele começou a ser açoitado pelas ondas. E aí, a gente vai ou a gente volta? O que a gente faz? Não parece que a gente vive assim em alguns momentos, gente, da vida? Não é não, Paulinho? Você está fazendo assim? Eu estou no meio. Porque se eu soubesse que ia acontecer isso, na saída, ora, eu não tinha saído. Eu não sou louco, eu não sou maluco. Se eu soubesse que ia dar errado, eu não tinha nem começado. Quem começa alguma coisa sabendo que vai dar errado? A gente tem expectativa, a gente tem esperança. Nós acreditamos que vai dar certo qualquer coisa da nossa vida. Porque começar sabendo que vai dar errado é loucura. Não é? É falta de sanidade, é falta da gente... Não, peraí, é gostar de sofrer. Eu sei que vai dar errado, mas vou fazer. Não, então peraí, ué. Interna esse cara. Alguma coisa está errada. Mas a gente começa achando que vai dar certo. Então nós já estamos no meio. E aí quando a situação começa a complicar, quando as ondas começam a se levantar, eles olham para trás e eles veem a terra longe. E eles olham para lá e eles veem a margem do lado de lá também longe. E aí? Eu vou e eu volto, não dá nem para ir nem para voltar. Existe risco dos dois lados. E o que eu faço? E a Bíblia diz que eles estavam sozinhos. Queridos, a vida é assim. Está tudo bem. De repente, a Bíblia diz, as ondas se levantaram contra aquele barco, porque de repente, gente, a nossa vida toma uma outra direção. É de repente. As tempestades que vêm sobre a nossa vida, elas não emitem aviso prévio. A gente não recebe a informação na previsão do tempo, de manhã lá da Jovem Pan, que eu vejo todo dia.
A gente não recebe a informação na previsão do tempo daqueles sites dizendo, você se prepara, tua vida vai dar uma pegada, quinta que vem e sexta-feira você vai passar por situações que você não sabe, mas vai ser muito complicado, então se prepara antes. Não vem aviso, gente. A previsão meteorológica do céu para nós não nos informa com antecedência, na maioria das vezes. Isso é desesperador, porque as águas estavam calmas, o dia estava bonito, no caso aqui o cair da tarde, estava lindo, nós decidimos ir, mas de repente o vento soprou, de repente a vida complicou, de repente a notícia chegou, de repente o resultado não foi o que a gente esperava, e eu não sei mais o que fazer, eu não sei se eu vou, se eu volto, eu não sei mais o que fazer, porque isso chama vida, isso chama vida. Jesus estava lá olhando, e o verso diz para nós que tudo isso estava acontecendo. E Marcos, no capítulo 6, verso 48, ao narrar, diz: e Jesus, vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Onde estava Jesus? Em terra firme, orando. E eles foram. A hora que eles chegaram no meio daquele lago, o vento bateu, e eles estavam lá sem saber se eu voltava, não tinha como avançar e também não tinha jeito mais de voltar, e o vento batendo e eles pensando, o que é que nós vamos fazer? E a Bíblia diz que Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo, e eu quero parar aqui, para que a gente pense isso, nem que seja por um segundo apenas. Então de novo a gente acha que nós estamos sozinhos nessa travessia, Jesus está vendo. De onde Jesus estava olhando para eles. E Jesus estava dizendo, talvez, lição número 2 sendo aplicada. A primeira foi eles ir sozinhos. A número 2 foi o vento vai bater. E Jesus estava conferindo no coração deles. Ei, nós estamos na sala de aula do Senhor. Nós estamos na sala de aula do Senhor. E Deus tem os caminhos dele nas nossas vidas. Deus sabe onde Ele nos leva para que a gente possa aprender. Deus sabe onde Ele nos leva, que direção Ele nos leva para que a gente possa crescer mais nele. Deus sabe onde Ele nos leva para que a gente aprenda a confiar mais, a depender mais, a entregar mais. Não assusta não. Não é só com você. Se você está vivendo isso, se você está passando essa situação, se você está no meio agora, exatamente no meio, como esses discípulos, não sabe se vai, se volta, porque a situação complicou, bem-vindo ao clube, porque não é só com você que acontece isso. Todos nós que andamos com Jesus, passamos por isso, só que tem um detalhe, Ele está vendo o que está acontecendo, e se eu for seguir, eu vou seguir, você vai ver o que vai acontecer. Então eles saíram sozinhos, sensação de estar sozinho muito difícil, e de repente no meio daquela situação toda, o vento bate, as ondas se levantam, e eles não sabem o que fazer. É complicado, porque de repente as coisas vêm, e nós não somos avisados com antecedência, a gente não recebe informação privilegiada antes, para a gente se preparar, na maioria das vezes a gente não recebe, só que Jesus está olhando, Jesus está acompanhando. O verso 25 vai dizer para nós, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Olha só, Jesus os acompanhava com o olhar. A Bíblia não diz que hora que o vento começou a bater sobre eles. A Bíblia não diz. Não sei se foi na primeira vigília da noite, das 6 da tarde às 9. Eu não sei se foi na segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite, ou se foi na terceira vigília da noite, das 9 às 3 da manhã, que o vento começou a soprar. Entende? Eu não sei quanto tempo eles ficaram lá. Cada vigília durava cerca de 3 horas. Então, das 6 às 9 era uma, das 9 à meia-noite era outra, da meia-noite às 3 da manhã era outra. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus decide ter com eles na quarta vigília. A quarta vigília era das 3 da madrugada às 6 da manhã, porque às 6 o sol nasce. Então Jesus possivelmente deixou eles lá sofrendo, atravessando aquela situação, aprendendo, se desgastando, passando por aquilo por um período.
Jesus os acompanhava com o olhar, mas Jesus não interviu até chegar a hora de intervir. Por que Jesus não foi na segunda vigília? Porque ainda não era a hora. Por que Jesus não foi na terceira? Porque ainda não era a hora. Quando Jesus decide ir, a Bíblia diz, na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 horas da manhã, é que Jesus decidiu ir ao encontro deles. Então veja bem, você pode estar no meio desse fogo cruzado, ou dessa situação difícil na sua vida, e pode estar pensando, meu Deus, até quando? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? E a gente diz, será que Deus não está vendo? Eu afirmo para você, com toda a minha convicção e força no meu coração, Deus está ouvindo você e Deus está vendo. Por que ainda não aconteceu nada? Porque ainda não é a hora. Talvez a hora seja agora, antes desse culto terminar, porque você precisava ouvir essa palavra. Mas ainda não é a hora. Não chegou a hora, não chegou o momento, porque Deus, Ele não adianta e nem atrasa. Ele chega na hora certa na nossa vida. Talvez eles ainda não tivessem aprendido, não tinham virado a página ainda. E Deus, gente, eu disse aqui um dia desses, Deus, eu sou pai de 2 filhos, a Carol e o Caio, e muitos pais e mães tem aqui. Tudo que a gente não quer é ver os nossos filhos sofrerem. Se a gente puder, a gente não deixa eles passar por nada, não é não? Bia, Rodrigo, que estão aqui, que está com os 2 meninos aqui, a gente pula na frente, e eu conheço os 2, eu sei que eles fazem isso mesmo, não deixa, toma a frente, porque nós somos pais. Mas a gente faz assim, Cláudia e Marcão, Deus não faz, porque nós somos falhos como pais. Deus não faz. Deus nos ensina a superar os desafios e os obstáculos, confiando nele, acreditando nele, mas a passar pela experiência que nós temos que passar. Se eu como pai pudesse evitar que o Caio e a Carol sofressem por coisas que eu já sei como funciona, e que vai dar errado, eu digo, vai dar errado, e se eu pudesse tomar o lugar deles, eu tomaria. Eu não posso, porque eles também têm que passar o que eles têm que passar. Agora Deus, queridos, Ele quer nos ensinar a não sermos filhos mimados, mal acostumados, reclamões, que acham que é tudo fácil, que Deus tem que fazer mesmo, porque Ele tem que fazer e Ele está lá para fazer. Não, queridos, Deus nos ensina a valorizar, Deus nos ensina a sermos gratos, Deus nos ensina a gratidão, Deus nos ensina a depender, Deus nos ensina a confiar, Deus nos ensina a nos humilharmos diante dEle, Deus nos ensina a nos colocarmos no nosso próprio lugar, porque se deixar por nossa conta, nós invertemos, nós tomamos o lugar de Deus e colocamos Deus no nosso lugar. Deus conhece a minha natureza, Deus conhece a sua natureza também. Então Deus não tem dó de nós, no sentido de ter dó, e coitadinho, meu filho, não, porque Ele sabe que a hora que chegar o momento Ele vai agir. Eu posso ter dó, porque eu não tenho recursos, eu não fico olhando pensando, como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu não sei, eu estou com dó de fulano, ai meu Deus, eu não tenho condição de fazer. Então esse sentimento é nosso, é humano. Deus não. Por que Deus não tem esse sentimento? Deus tem misericórdia, Deus tem bondade, Deus tem amor, mas dó não. Porque Deus sabe que a hora que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer e ponto. E nada segura a mão do Senhor de agir na sua vida. Nada pode deter Deus de inverter a realidade de vida que você vive hoje, agora, neste momento. A Bíblia diz que chegou um momento que Deus virou o Senhor o cativeiro de Jó, mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Quando ele entendeu que era a hora, que Jó tinha entendido, ele disse, agora eu vou virar esse cativeiro. É assim comigo, gente, com você, porque Deus não mudou. Gente, o Deus de Jó, o Deus dos discípulos, o Deus de Davi, o Deus de Pedro, o Deus de Paulo, é o nosso Deus. Deus não mudou. E Ele continua agindo do mesmo jeito. Então por que eu vou desesperar? Eu vou achar, meu Deus, não tem saída, não sei o que eu faço agora. Deus está dizendo para você, calma. É o que Ele diz aqui para esses discípulos na sequência, verso 26 e 27.
A Bíblia diz que na quarta vigília Jesus foi com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram assustados e com muito medo. É um fantasma. Aí no verso 27 ele diz: calma, sou eu, não tenha medo. É o mesmo Deus. Quando a gente acha, acabou, não tem saída, não tem solução, meu Deus, a minha vida, a minha saúde, o meu filho, a minha filha, a minha situação financeira, a minha casa, o meu relacionamento, meu casamento, não tem jeito. Jesus diz: calma, eu não sou um fantasma, sou eu, não precisa ter medo. E ele age, queridos, mas ele age na hora que tem que agir. É inteligente da nossa parte. Crente, irmãos, tem que ser inteligente, porque senão a gente sofre demais. A gente precisa ser inteligente e dizer: Senhor, eu sei quem é o Senhor. O Senhor já agiu outras vezes na minha vida. O Senhor já fez outras vezes na minha vida. Eu não tenho dúvida que o Senhor faz. Tem alguém aqui nessa noite, aqui, que está aqui, e dos que estão em casa também me escutando, mas alguém que tem aqui nessa noite, que nunca, absolutamente nunca, até esse momento, até hoje, que é dia 4 de fevereiro, 15 para as 8, nunca teve uma experiência com Deus sequer no sentido: Deus respondeu, Deus falou, você sentiu Deus, Deus fez alguma coisa na sua vida. Tem alguém aqui que nunca tem condições de dizer: até hoje, nesse momento da minha vida, eu não sei uma única coisa que Deus tenha feito que eu reconheça e diga: foi Deus quem fez isso na minha vida? Tem alguém? Eu quero te conhecer. Eu não vou pedir para você erguer a mão, porque você às vezes fala: não vou erguer não. Então vou fazer o contrário. Tem alguém aqui nesta noite, que nesse momento da vida, tem pelo menos uma que seja, uma experiência com Deus de dizer: eu sei que foi Deus quem fez isso, porque não tinha como acontecer se não fosse Deus. Pelo menos uma experiência com Deus nessa área. Erga a mão, quero ver. Se vocês foram verdadeiros, fica a mão erguida, porque eu estou chamando o Espírito Santo para ver. Estou brincando, pode abaixar as mãos. Se vocês foram verdadeiros, eu pergunto para você: por que desesperar agora? Se tem uma, você diz: Deus veio ao meu encontro. Não, estou lembrando aqui, e o Espírito Santo está te lembrando aí. Eu lembrei de 10, irmãos, aqui em 2 segundos. Por que desesperar agora? Será que ele mudou? Será que ele não consegue mais? Será que ele perdeu o poder? Será que ele não é quem eu estava pensando que ele era? Será que foi uma coincidência? Será que foi, sei lá, alguma coisa que os astros conspiraram a favor para que acontecesse? Ou foi Deus? Não foi Deus. Então, queridos, calma, não tenha medo, sou eu, diz Jesus, sou eu estou vendo tudo, eu estou acompanhando você com o olhar. É isso que Jesus fazia, ele estava acompanhando os discípulos com o olhar. Queridos, olha só, era Jesus, eles andavam com Jesus, e eles acharam que era um fantasma. Quantas vezes, gente, nós temos dificuldade de identificar um sinal de Deus diante do quadro, diante da situação que a gente está vivendo. Nós não conseguimos encontrar um sinal de Deus ali, porque é tão difícil. A gente pode pensar: meu Deus, como pode ser Deus um negócio desse? E o tempo todo é Ele. Mas a gente está tão bloqueado diante da situação, do quadro que está acontecendo, que a gente pensa: eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, é um fantasma, não é Jesus. Não, mas não, é um fantasma. Então nessa noite eu creio que o Espírito Santo está liberando os nossos olhos, para que você perceba, para que eu perceba, que mesmo vivendo o que nós vivemos muitas vezes, Ele está conosco, não é um fantasma. Mas não é possível, está um caos. Ele está dizendo: eu estou com você nesse caos. Ele está no caos, Ele permite o caos às vezes, para que as coisas sejam colocadas no lugar. Entende? Para que as coisas sejam colocadas no lugar, de repente tem que acontecer um caos na nossa vida. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui sobre os 4 ventos de Deus. Tem um vento, queridos, que gera caos,
que tira as coisas tudo do lugar, mas depois vem um outro vento, que é uma brisa, que coloca tudo no lugar. Todo esse vento é de Deus. É Ele quem manda os mesmos ventos e permite que os mesmos ventos batam sobre a nossa vida. Então calma, é Jesus, é Ele. Você é alvo dos cuidados do Senhor, não tem por que desesperar. Para terminar o texto, um dos momentos mais impressionantes, claro, não é? Da narrativa desse texto, é o verso 28 a 31, quando Pedro vai andar sobre as águas. Sou eu. Aí Pedro disse: és tu, manda que eu vá andando sobre as águas, Senhor. Jesus disse: então venha, Pedro, vem. E a Bíblia diz que ele andou. O único homem da história que se tem notícia andou sobre as águas. Queridos, é uma experiência sobrenatural, impressionante. Eu não consigo imaginar. Mas para além do ato em si, né, para além da cena em si, deixa eu alinhar esse negócio aqui. Para além da cena em si, a experiência foi muito forte. Foi muito sobrenatural, um homem conseguindo andar sobre as águas. Isso fala, queridos, de uma relação baseada numa confiança e numa dependência extrema do Senhor. Todas as vezes que eu e você entrarmos numa relação de confiança, confiança mesmo, e dependência de Deus, nós vamos subir o patamar espiritual da nossa fé. Para que a gente cresça espiritualmente falando, para que a nossa fé tome uma proporção de Deus agir, porque a fé é a matéria-prima do milagre, nós precisamos estar numa relação de confiança e de dependência de Deus, que foi o que aconteceu com Pedro. Por que Pedro andou sobre as águas? E a Bíblia diz que ele andou, porque ele decidiu confiar na palavra. Jesus diz: vem, e ele foi. Ele dependeu daquela palavra, ele confiou no que o Senhor disse para ele. Por que muitas vezes nós ficamos com a nossa fé estática e a gente não vê as coisas acontecerem? Ou muitas vezes as coisas demoram mais para acontecer, quando depende de uma intervenção de Deus na nossa vida, do que a gente gostaria? Porque nós queremos ficar confortável com os pés dentro do barco. E a gente não tem coragem de dar um passo para fora, de fazer alguma coisa ousada, de fazer alguma coisa que mexa com Deus. Ele diz: uau! E a gente não vê. Olha o que esse cara está fazendo. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão ousada na sua vida, no sentido de tocar o coração de Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu vou fazer. A gente sempre fica na retaguarda e numa posição de se resguardar para não expor, porque a gente não quer se expor. Mas eu nunca vi na Bíblia alguém receber um milagre sem se expor. Você já viu? Pensa rapidamente aí nos milagres que Jesus fez. Pensa rapidamente. A mulher que sofria de um fluxo de sangue, a viúva de Naim, a mulher cirofenícia, o paralítico, eles abrem o telhado, jogam o cara, quer expor mais do que isso daí, o cego que gritava. Eu nunca vi ninguém receber um milagre sem se expor para Deus. E a gente é fácil de se expor em qualquer situação, e em outros locais. As pessoas se expõem nas redes sociais, se expõem no Instagram, se expõem no Facebook, se expõem no YouTube, se expõem diante das pessoas, se expõem diante de um psicólogo, se expõem diante de um psicanalista, se expõem diante de um médico, se expõem diante de um amigo, de uma amiga, de um confidente, mas a gente tem dificuldade de se expor para Deus. E nós queremos receber o milagre. Pedro se expôs. A questão é, eu fico olhando para esse texto, sair fora do barco foi uma loucura. Claro que foi. Quem aqui é capaz de dizer não? Foi mole. Não, sair fora do barco foi uma loucura. Só que tem um detalhe, só Pedro teve coragem para viver essa experiência fora da caixa.
Está em moda essa expressão, não é? Pensa fora da caixa, age fora da caixa, não sei o que fora da caixa. Então vamos pensar, vamos ser modernos aqui hoje. Pedro viveu uma experiência fora da caixa. A caixa é o barco. 12 e 11 ficou. Só ele teve coragem, foi loucura, foi. Mas ele viveu uma experiência, o único homem que marcou a vida dele. Fica de pé, vou terminar. E nós vamos celebrar a Santa Ceia. Sim, queridos. Tudo está indo bem. Mas chega um momento na nossa vida, de repente o vento pode virar. Isso chama vida. É a realidade. Nós podemos achar até que nós estamos sozinhos. Mas Jesus está o tempo todo nos acompanhando com o olhar. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você ouça. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem uma mulher que precisava ouvir isso aqui. Você não está sozinha. Ele está te acompanhando com o olhar dele. Não tem problema que passou a primeira vigília. Às vezes você está dizendo, mas Senhor, está demorando. Entrou na segunda, mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo fale aí no teu coração bem fundo. Na quarta vigília da noite, antes que o dia amanheça, Jesus virá ao seu encontro.